Enem 2017, uma questão que envolve reações orgânicas e funções orgânicas. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis, que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcoois de baixa massa molar, como metanol ou etanol, na presença de um catalisador, de acordo com a equação química que nós vamos já analisar em detalhes. Ele pergunta: a função química presente no produto que representa o biodiesel é? Então vamos lá. Vamos aprender tudo o que é necessário sobre a reação de transesterificação, que é a reação de produção do biodiesel. Então, para produzir biodiesel, eu tenho aqui o óleo ou gordura. Quimicamente falando, esse óleo ou gordura é um triglicerídeo. Em outras palavras, é um triéster. Por que um triéster? Porque nós temos 3 vezes a função éster, que eu vou destacar aí para você. Nós temos aqui C-O-O, isso é um éster, C-O-O, isso é outro éster, e C-O-O. Então, a função que nós temos presente aqui no triglicerídeo, ou nesse óleo ou gordura, é a função éster. Então, o que é o óleo ou uma gordura? É um triéster de cadeia longa. Esses grupos que a gente está representando aqui por R1, R2 e R3 são grupos longos, geralmente contando com esse carbono já da carbonila do éster, você vai ter 16, 18 átomos de carbono. Então, os óleos ou gorduras são predominantemente apolares. Apesar de nós termos a função aí éster, nós temos uma cadeia carbônica muito grande. Esses grupos R, eles podem ser saturados, monoinsaturados ou poliinsaturados. Se eles forem grupos saturados, nós só teremos ligações simples entre carbonos. Se ele tiver uma única dupla ligação entre carbonos, nós temos aí um triglicerídeo monoinsaturado. E alguns deles têm 2 ou 3 duplas ligações em cada grupo R. Então, nós temos aí um triglicerídeo poliinsaturado. Para a saúde, os triglicerídeos poliinsaturados são muito benéficos. Daí, aquela nomenclatura, um óleo ou um triglicerídeo, ômega 3, 6, 9. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, ômega 3 significa que contando, não aqui da carbonila, mas lá do final da cadeia, 1, 2, 3, contando, portanto, de trás para frente em relação à nomenclatura da IUPAC, a dupla estaria na posição 3, contando de trás para frente. Então, 1, 2, 3, ômega 3. 4, 5, 6, tem outra dupla, ômega 6, e assim vai, ômega 9, ômega 3, 6, 9, são ômegas muito comuns. E quando eu tenho óleo, eu não tenho só o triglicerídeo, eu tenho também os ácidos graxos, porque ocorre uma hidrólise, ocorre uma quebra dessa ligação aqui, ó, entre o C-O e o oxigênio, e formam-se ácidos carboxílicos de cadeia longa. Porque C-O, OH. O OH da água se junta aí, e aí nós temos um ácido graxo. O que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico de cadeia longa. Então, imagine que essa ligação se rompe e você forma 3 ácidos carboxílicos de cadeia longa. Então, geralmente, quando você tem um óleo, você tem o triglicerídeo e tem ácidos graxos livres. E do mesmo jeito, esses ácidos graxos podem ser saturados, monoinsaturados ou poliinsaturados. Fazendo um pouco aí de revisões importantes sobre os triglicerídeos. Ok, mas como é que se produz biodiesel? Você pega o óleo ou a gordura, que é esse triglicerídeo, e coloca para reagir com álcool de baixa massa molar, que geralmente é o etanol ou o metanol. No caso aqui, ó, é o metanol. Esses álcoois, meus amigos e minhas amigas, eles vão funcionar como um nucleófilo.
Um álcool é um nucleófilo, porque ele tem pares de elétrons livres. Lembra o que é um nucleófilo? É uma espécie química que tem afinidade por carga positiva. Então, como ele tem esses pares de elétrons livres, ele é um bom nucleófilo. E um triglicerídeo, se você olhar com calma, nós temos o oxigênio é parcialmente negativo, porque é mais eletronegativo do que o carbono, e o carbono fica parcialmente positivo. Então, em cada grupo éster desse, ó, você tem um oxigênio parcialmente negativo e o carbono é parcialmente positivo. Então, o nucleófilo vai atacar exatamente esse carbono aí da carbonila do éster. O par de elétrons vem, ataca o carbono e essa ligação se rompe. Veja que para cada mol do triglicerídeo eu preciso de 3 mols do álcool. Isso vai acontecer 3 vezes. Ó. Vem, ataca o carbono parcialmente positivo e essa ligação se rompe. E aí, mais uma vez, ó, vem, ataca o carbono parcialmente positivo, essa ligação se rompe. Veja bem, ó, quando o oxigênio se liga ao C-O, como é que fica agora? C-O, OCH3. Forma-se outro éster, C-O, OCH3. E aqui é o R1, R2, R3. Então, essa ligação se rompe, ó. Essas ligações aqui são rompidas. Aqui, ó. Quando essas ligações se rompem, o que é que fica ligado no C-O? Exatamente o álcool. CH3O, CH3O, CH3O. Se você olhar, forma-se outro éster. Só que agora não é mais um triéster, são 3 ésteres. Veja que aqui era um único éster, que tinha um único composto, que tinha 3 vezes a função éster. Agora eu gerei 3 moléculas de um novo éster. Esses R's podem ser iguais ou diferentes. Isso daqui é o biodiesel. Então, se eu perguntar para você, o que é o biodiesel? É uma mistura de ésteres de cadeia longa. E ainda digo mais, ésteres que podem ser metílicos, se ele tiver usado o metanol como nucleófilo, ou etílicos, se ele tivesse usado o etanol como nucleófilo. Como essa ligação se quebra aqui, ó, ela é rompida aqui, depois um hidrogênio é incorporado e você tem a formação de um álcool, um triálcool, também chamado de triol, que é chamado de glicerina, também chamado de glicerol. O nome oficial seria propan, 3 carbonos, só tem ligações simples entre eles. Aí, 1, 2, 3, triol, propan, 1, 2, 3, triol, porque tem 3 vezes o grupo álcool 3 hidroxilas. Essa reação, ela é chamada de transesterificação. Por que esse nome? Transesterificação. Porque se você olhar, eu reagi um éster com um álcool e produzi outro éster e outro álcool. Daí o nome transesterificação. Um éster reage com um álcool produzindo outro éster e outro álcool. O biodiesel, portanto, é uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos de cadeia longa. Isso aqui é um subproduto dessa reação de produção de biodiesel, que é a glicerina ou glicerol, que vai ser separada do biodiesel e pode ser utilizada aí como matéria-prima para a produção de outros compostos, ok? Então tá aí essa reação. Ela é também classificada como uma reação de substituição nucleofílica. Por que que isso é uma substituição nucleofílica? Primeiro, é uma substituição, por quê? Porque esse grupo que estava ligado ao oxigênio, da carbonila do éster, foi substituído agora por um grupo que é metílico, é uma substituição. Nucleofílica, porque o éster reagiu com um nucleófilo, que pode ser o metanol ou etanol. Então tá aí tudo o que você precisa saber sobre essa reação de transesterificação, que é uma substituição nucleofílica. 1 mol do triglicerídeo reage com 3 mols do álcool, produzindo 3 mols desse
éster metílico de cadeia longa e produz 1 mol de glicerina ou glicerol. Foi que a questão do Enem pergunta qual é a função química presente no produto que representa o biodiesel. O biodiesel é a glicerina para ser a função álcool? Não. Isso é um subproduto da reação de produção de biodiesel. O biodiesel é um éster, ele tem a função orgânica éster. Então nós vamos marcar na prova amarela o item B de bola. Vamos marcar aqui o item B de bola, ok? Muito bem, tá aí uma questão maravilhosa para a gente revisar esse importante conteúdo que é a reação de transesterificação, uma substituição nucleofílica para produzir biodiesel. Questão resolvida.